versículo, só o versículo 1. Nos diz assim o versículo 1. Toda a igreja? Vamos lá. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa. Os irmãos sabem que todos nós temos uma balança em nossas mãos, né? E isso é muito perigoso. A balança e o peso que muitas vezes nós calculamos, o juízo, na verdade, é o juízo daquilo que nós fazemos, colocando na nossa balança, pesando e dando o veredito. Isso é muito comum. Pela embalagem, pelo tipo, ou pela pessoa, muitas vezes pela aparência que essa pessoa tem. A gente cai muito nisso. Aparência. Colocamos as pessoas naquilo ali, pesamos e depois ficamos decepcionados com a nossa conduta. Eu tenho o maior medo, meus amados, de tratar pessoas com indiferenças ou com diferenças. Uma vez eu caí, eu já contei esse testemunho, eu caí, fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu não quero contar testemunho dos outros, quero falar de mim. Eu fiquei envergonhado, eu pensei, meu Deus, será que a gente não precisava ter um pouco mais de discernimento? Pode dar glória a Deus, não. Não é pecado não, viu? Chegou um irmão aqui, um senhor de uma aparência assim, de uma pessoa do interior, uma roupa bem surrada, um bornalzinho de lado. Esse tipo de pessoa muitas vezes aparece aqui para pedir. A gente, aqui na beira terminal, dá muito isso. Mas é necessário a gente ter um pouco de cuidado com essas coisas. E aquele cidadão veio e falou comigo, me abordou aqui e disse, eu preciso falar contigo. Como estava na hora do programa, eu também não dei muita importância, estou falando sincero, disse assim, irmão, me aguarda, senta aí que eu vou apresentar o programa e daqui a pouco eu volto. Fui lá, fiquei uns 20 minutos, quando eu voltei estava ele sentado ali. Pois não, meu irmão. Ele disse, eu vim do interior, somente aqui, para trazer uma oferta para a igreja. Abriu uma bolsa surrada, tirou 5.000 e eu fiquei com tanta vergonha. Qual seria a minha atitude se fosse uma outra pessoa com outro comportamento? Vocês percebem como é terrível a nossa balança? Eu fiquei decepcionado, fiquei com vergonha, mas foi até bom, porque eu orei muito para aquele irmão, para Deus ter misericórdia dele e de mim também. Como pode? Essas coisas, meus amados, nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. A gente conhece as embalagens, as coisas exteriores, e a gente cai muito neste laço. Nesse mesmo livro de Provérbios, no capítulo 20, nesse mesmo livro, no capítulo 20, ele vai falar no versículo 10, diz assim, ó, 2 espécies de peso e 2 espécies de medidas. Eu gostei muito disso aqui. Você dá exatamente peso e medidas para quem você julga. Nós deveríamos fazer exatamente diferente. A quem você conhece, a quem você já estima, essa pessoa você trata ela como é necessário tratar, com amigo, com amizade, com carinho. Mas as pessoas que você não conheça,
nós devemos dar mais atenção a elas, porque você não sabe com quem você está falando. Um certo irmão, já deu testemunho aqui, estava em casa pensando: meu Deus, como é que eu faço para eu pagar a minha dívida? Eu tenho que viajar e eu queria pagar a minha dívida. Não era um valor alto, mas era R$1.300. Tem que pagar, não importa o valor, tem que pagar. Eu preciso viajar, eu preciso pagar a dívida. O que eu vou fazer? Aí vinha passando na rua um cidadão de uma roupa também, bem assim, surradinha, e parou na frente da casa dele e perguntou: o senhor é fulano de tal? Ele disse: sou eu. O senhor fica à vontade, que eu vim trazer aqui algo que alguém mandou. Meteu a mão no bolso e tirou exatamente o valor e entregou para ele. E ele ficou olhando aquilo e disse: meu Deus, quem será esse cidadão? Aí quando ele abaixou os olhos para contar, que levantou os olhos, o cidadão já tinha desaparecido. Mas a princípio, esse é o comportamento. Às vezes nós podemos hospedar anjo, nós podemos falar com anjo, nós podemos andar com anjo, sem a gente perceber que Deus está atrás daquilo ali. Nós precisamos ter muito cuidado com esse peso e essa balança e essa medida. Eu vou repetir: duas espécies de quê? De medidas são vamos lá, duas espécies de peso e duas espécies de medida. Então, uma medida eu meço a quem eu amo, a quem eu gosto, mas a outra medida para uma pessoa que eu não dou muita atenção. Você já percebeu que Deus tem que mudar a nossa vida? É muita coisa para de fato a gente ser crente. Você percebe isso? O tratamento que a gente dá para uma pessoa é diferenciado. Quando você ama, quando você gosta, quando desperta o interesse, aí é pior. Porque tem pessoas, meus amados, que quando desperta interesse, quando ele vê ali a possibilidade dele, né, ter alguma, vamos dizer, vantagem, aí o tratamento é assim, é cortês, é uma medida diferente. Quando ele percebe que essa pessoa não tem absolutamente nada para dar, ele coloca outra medida. Será que Deus não vai mudar a nossa vida aqui nesta noite? Quem crê que Deus precisa fazer uma obra em nossa vida? Eu já não estou falando nem no peso desleal, a medida desleal. Eu já não estou falando a medida que é menor do que o valor. Eu já estou falando, porque isso é uma abominação em qualquer sistema do mercado, em qualquer segmento. Se você tem uma medida, ela tem que ser exata. Eu já não estou nem falando nesse peso exato, eu já estou falando quanto ao produto, quando você se interessa. Às vezes o peso é certo, a medida é certa, mas o tratamento é desleal. Deu para entender isso? Duas medidas e duas espécies de medidas são abomináveis ao Senhor, tanto uma coisa como a outra. É gostoso você ter uma consciência tranquila perante Deus. Fala a verdade, fala a verdade. Não precisa mentir, não precisa meia volta, não precisa inventar. Fala a verdade.
Se existe uma coisa, meus amados, que é abominação ao Senhor, é esse tratamento que nós damos para pessoas com essas diferenças, porque somos hipócritas. Somos hipócritas. A hipocrisia na vida do cristão jamais deve existir. Eu conto para os irmãos aqui a hipocrisia de uma tia que eu tinha. Que mulher! Eu já contei isso para os irmãos. Eu estava na casa dela, ainda criança, e ela disse: tem alguém batendo a porta, vai ver quem é. Eu cheguei lá, ela disse: não abra a porta. Eu cheguei lá, era o professor Péricles. Eu voltei e disse para ela: tia, professor Péricles. Ela disse: esse homem é uma desgraça, eu odeio. Eu odeio esse homem. Ele só vem aqui em casa para me incomodar. Mas vai lá e abre a porta. Eu fiquei com medo. Confesso que eu disse: meu Deus, vai ter problema. Abri a porta. Quando abri, ela: oh, meu querido professor, que saudade. Que saudade. Deixa eu te dar um abraço. Eu olhei assim e disse: e agora? Eu não entendi. Hipocrisias, 2 pesos e 2 medidas. Seja sincero naquilo que você é. Seja sincero naquilo que você faz. É assim que Deus vai nos tratar. Olha o que diz a palavra. Vamos lá. Você que está com a Bíblia na mão. Lá no livro de São Mateus, capítulo 7. Eu vou ler 3 textos, mas eu quero começar por São Mateus capítulo 7. Ele vai dizer assim, olha, o versículo 2, somente o verso 2, ele vai dizer assim, olha: porque com o juiz que julgardes sereis, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eu vou repetir: com o juiz com que julgardes sereis julgados, e a medida com que eu medir. Qual é a sua medida? É de hipocrisia? É. Deus vai te tratar, ou Deus vai nos tratar como hipócrita, e a medida vai ser essa. Meus amados, anda na presença de Deus com um coração sincero, por mais que alguém não te entenda. Mas alguém vai dizer assim: pastor, eu preciso defender meu pão. Então, para defender o pão, tem que ser hipócrita, tem que ser mentiroso, tem que ter uma medida fora da medida. É isso aí? Se é esse o pão que você defende, para mim ele não serve, porque eu conheço um Deus que dá pão de justiça para aqueles que amam e guardam a sua palavra. Agora vamos para o livro na sequência, São Marcos, no capítulo 4, se não me engano, São Marcos. O versículo 24 e 25. Vai dizer assim, olha: e disse, atendei ao que... E disse-lhes, atendei ao que ides e ouvi. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-lhe-ás ainda acrescentada. Porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que lhe parece ter lhe será tirado. Medida certa, peso certo, juízo certo, visão certa, pensamento, coração, tudo no Senhor, 100%. Meu irmão, se você fizer as coisas certas, Deus não terá prazer na tua vida. Uma pessoa que usa de fraude, de engano, você já viu isso? Uma pessoa que usa de engano. O que diz o Salmo de número 100 e...
Vamos lá? O que diz esse salmo? Vamos lá, vamos ver se os irmãos lembram desse salmo. Deus, Ele quer um povo que ama e que viva esta palavra no seu coração. Bendito o nome do Senhor. Salmo de número 101. O versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Engano e mentira. Engano e mentira. Peso enganoso, mentira, não estará firme. Portanto, vamos servir a Deus. Por isso, meus amados, que eu fico pensando, você ganha com a mentira aqui. A Bíblia diz que é enganando e sendo. Você ganha com a mentira ali e o diabo te engana ali na frente. Anda com a cabeça erguida. Anda com a cabeça erguida. Deus será com você, se você andar com a cabeça erguida. Agora, balança enganosa não serve não, meu irmão. Nossa balança não pode ser enganosa. Peso justo e medida justa, Deus tem prazer. Para nós não fazermos injustiça e depois termos que pagar perante o Senhor. Tem um texto, ele não tem assim uma conotação dentro dessa mesma visão, mas ela é muito interessante. São Lucas 6. Eu gosto de São Lucas 6, porque ele vai dar uma ideia muito boa para a gente entender esta palavra. São Lucas 6, verso 18. Vai falar assim, ó, olha que coisa linda isso aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor. São Lucas 6, 18, não é 18, é 38, só corrigindo, São Lucas 6, 38, que diz assim, ó, o verso 37, não julgueis e não sereis julgados. Primeiro, dependendo, que tem coisas que não é bom você colocar na sua balança. Se você não tem noção, deixa. Não entra na questão que você não tem conhecimento. Mas tem coisas que é possível você discernir e ajudar alguém. Mas o texto vai dar essa conotação. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Agora o verso 38. Dai e será-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão em vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Seja generoso, seja amigo, seja sincero, as suas palavras sejam pesadas diante do Senhor, que a medida que você medir é o que Deus vai medir também para você. Quem está entendendo, diga amém. Agora, essa medida aqui, olha, é uma medida engraçada, tem muitas pessoas que não vão entender. O verso 38 de novo, dai e será-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Alguém entende que medida é essa? Quem já viveu no interior sabe o que é isso. Por exemplo, você vai comprar, naquela época se vendia muito no interior a farinha. Era um produto barato e consumido pela população mais simples. E lá na roça, a gente comprava a farinha ou saco ou o prato de farinha. Quem conhece essa medida, prato de farinha? Não é o prato de comida, era um prato que tinha o cálculo mais ou menos de 2 litros de farinha.
Aí abria-se o saco e ia colocando. E o cidadão dizia: não, pode recalcar. Aí quando recalcava, botava mais prato, não, dá uma sacudida. Aí sacudia o saco, cabia mais. Recalcada, sacudida. E depois, para encerrar, pode transbordar, pode deixar até derramar. É isto que Deus quer fazer conosco. Muitas vezes, meus amados, a nossa medida é uma medida mesquinha. O nosso peso é um peso desleal. E você quer que Deus seja generoso? Quem está entendendo, diga amém. Você vai dar uma oferta para o Senhor, você procura a oferta menor e mais, principalmente aquela que estiver mais velha e rasgada. Quem já percebeu isso? Você vai dar uma esmola, o nome já é pejorativo, esmola. Aí você já mete a mão e tira o centavo do centavo e põe lá. Então, meus amados, nós precisamos mudar esse conceito, porque quando você quer a bênção, você quer a maior, não é isso? Senhor, eu quero a maior bênção que o Senhor tiver. Nós queremos a melhor. Quem quer a pior bênção, levanta a mão. Ninguém quer. Nós queremos a melhor, a maior, a sacudida, a recalcada, a transbordante. É isso que nós queremos. Então meça isso para o Senhor também medir para nós. A medida que eu medir é a medida do Senhor. O juízo que eu julgar é o juízo que o Senhor me julgará. O peso que eu pesar é o peso do Senhor. Por isso, meus amados, nós como cristãos precisamos ter um cuidado absoluto do nosso comportamento. Eu não consigo, tem coisas que eu como cristão, tem pessoas que nem gostam de conversar muito comigo. E eu entendo. Porque eu não tenho, desculpa, com minha sinceridade, eu não consigo ter duas caras. Tudo bem? Isso tá bom? Isso é maravilha. Agora é outra cara. E aí, rapaz, como é que tá? Meu irmão, eu não consigo. Eu não consigo ser político. Duas caras. É a cara do voto e a cara da realidade. Eu estou falando sincero. Tem pessoas que ficam olhando para mim e dizem: pastor, o senhor não pode ser assim não. Mas eu sou assim. Eu sou assim. Se gostar, gostou. Se não gostar, não tem como. Meu Deus, me dá outra cara. Mas não tem, é essa mesmo. Me dá outro jeito, é esse mesmo. É o matuto lá da roça, é esse jeitão. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu procuro viver aquilo que eu prego, aquilo que eu anuncio, aquilo que eu faço. É uma luta? Tem hora que engole seco, mas é isso. Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estávamos ontem lá na festa de casamento. Eu gosto de contar exemplo meu, não conta exemplo da vida dos outros. Aí eu estava me trocando de roupa para o casamento. E tinha lá uns jovens nos instrumentos muito alto, uma bateria excessiva. Eu já desci, zangado de lá de cima. Andando já, pisando assim. Aí, meu Deus, você quer me matar? Bota essa desgraça dessa bateria alta e fica dum, dum. Eu vim de lá. Meu irmão, quando eu não era crente, meu negócio era botar para quebrar, era bateria. Aquele negócio chegava a sacalhar a cabeça da gente. Você já viu o carro? Você põe aquela bateria, bum, 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 bum. Você para assim no sinaleiro, o carro está assim.
Então, essa juventude de hoje, eles... E também não é só juventude, tem uns velhinhos também, né? Aí eles botam esse som alto, essa bateria. Eu tenho pavor. A bateria é para dar o ritmo, é bonito, a bateria tem que existir, mas dá o ritmo. É o sal que dá o gosto e sai fora. Aí eu já disse, cheguei lá, falei para a meninada, para com isso aí agora, chega! E eles ficaram assim. Aí depois eu olhei assim de lado, todo mundo murchinho. Eu falei, pelo menos eles entenderam o recado. Depois passou, todo mundo voltou ao normal. Eu fui lá e abracei os irmãos. Claro, eles entenderam. Mas não é porque são irmãos que vou deixar eles. Não, deixa a criançada fazer o que quiser. Para com isso, que criançada? Para com isso. Ordem na casa de Deus. Nós precisamos saber o que é isso, ordem. E eu não tenho esses dois temperamentos. O que tiver de falar, eu vou falar. Vamos resolver agora, vamos resolver. Todos dizem amém, Jesus. Essa semana, meus amados, só para... A minha esposa está aí, eu já falei isso aqui, mas é bom para os irmãos entenderem. Eu vinha no carro e tem hora que a gente é meio bruto no volante, né? Aí eu fiz uma manobra um pouco brusca, porque os domingueiros ficam no caminho e não sai da frente, eu tenho minha causa justa, eu vou para a igreja. E cruzei. Aí a minha esposa falou, ai, mas você é... Ela usou lá uma expressão, nem me lembro. Aí eu fiquei bravo com ela. Mas aí eu fiquei bravo. Falei, olha, não é assim que procede. Você não conhece, eu não posso ser igual a você. Você dirige como quiser. Agora eu não me atrapalho. Deixa eu dirigir. Fiquei bravo. Aí naquela noite eu tive um sonho. O sonho que nós estávamos num barco e ela junto comigo, e eu estava na direção, e o rio estava cheio de uma água suja, muita madeira no rio, e ela gritando, meu Deus, vamos morrer. Fica tranquilo, nós vamos chegar no ponto final. Então eu entendi que a luta é isso, que o inimigo entra no meio, mas nós precisamos contornar isso. Eu acertei depois com ela, e já no outro dia estava tudo em paz. Mas o que você tem que ser, não engole o negócio, fica com aquilo ali, esperando. A Bíblia diz que não se põe a ira sobre o sol no outro dia. Irai-vos e não se deixa botar o sol. Você discutiu, resolve o problema, fala o que tiver de falar, resolve, fique em paz. E conserta perante Deus, senão o barquinho não chega do outro lado. Amém? Amém? Dois pesos e duas medidas. Eu tenho pavor disso, de pessoas que tratam com aquela serenidade. Mas na verdade não é nada daquilo. Ele tem uma balança enganosa, uma balança. Aí por trás você percebe que a medida é outra. Vamos servir a Deus? Vamos, meus amados. Eu quero pesar na minha balança a medida pesada, recalcada, sacudida e transbordante, porque o Senhor vai me dar a mesma medida que eu medi. Amém? Vamos servir a Deus? Vamos, meus amados. Com um coração sincero. Eu não sei se essa palavra serviu para vocês, não é? Tem gente que diz, pastor, hoje é noite de evangelização. Essa é a palavra. Essa é a palavra que evangeliza. É a palavra que conserta a nossa vida diante do Senhor. Amém? Trata as pessoas como elas são. Trata as pessoas com sinceridade. Não tenha duas caras e duas medidas. Uma carinha de... Aí vira as costas. Eu odeio. Ô tia Elise. Tem gente que faz o papel da tia Elise. Na frente, ai que coisa,
Parece que eu estou vendo até Isabel, aquela risadona, 24 horas, né, Isabel? Amém? Mas não pode ser diferente, irmão. Trata as pessoas como elas são e como você é. Amém? Eu vou repetir. Se você tem a cara ruim, não é a cara que a gente... Às vezes a cara é ruim mesmo, a cara é feia, não é isso, irmã Iracema? Mas o coração é bom. Coração bom. Aí você conversa, você percebe que aqui dentro está cheio de Jesus. Amém? Então não é a cara, que tem gente que tem a cara e é esse mesmo. Não é que a minha cara é ruim que eu tenho que ficar dando risada. Não, eu sou isso mesmo. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Vamos servir a Ele, vamos? Um peso e uma medida. É isso que Deus quer de nós. Quem entendeu a palavra, diga amém.